Eu vou começar, tá? Aí, quem tiver dúvida pode ir perguntando, tá? Que eu vou respondendo conforme eu vou discorrendo o conteúdo. Então, hoje, a gente está aqui para entender por que está tendo tantas separações de casais agora na Era de Aquário. Então, mas o que é a Era de Aquário? O que significa isso? Será que eu estou falando de signo? Não, eu não estou falando de signo, gente. Eu estou falando de constelação, da constelação de Aquário. Eu vou trazer aqui um pouquinho uma questão de astrofísica, tá? De questão de posicionamentos de planeta. O nosso planeta Terra, como todo mundo sabe, a gente gira, né, em torno do Sol, mas a nossa galáxia, a Via Láctea, ela também faz parte, né, de uma outra galáxia e a gente também faz aquele movimento de rotação em volta do Sol central, de Alcíone. E as eras, né, que nós temos aí várias eras astrológicas que vão passando de acordo com o tempo. A cada 2.160 anos, mais ou menos, né, isso aí é estipulado. Na minha pesquisa, diz que há controvérsias, né, nesse tempo, mas então é mais ou menos aí os 2.000 anos que a gente troca de era astrológica. A era anterior foi a era de peixes. Então, como é que acontece isso, né, falando em posição de planeta? A cada 2.000 anos, o planeta Terra está passando em frente a essa constelação. Então, quando a gente estava passando em frente à constelação de peixes, o que estava acontecendo? Né? O que isso influencia? Bom, primeiro influencia que estávamos tendo muito individualismo. A questão assim, as pessoas pensavam, né, mais em si mesmas. Agora, na era de Aquário, o que importa é a coletividade. Então, o que importa agora é todo mundo junto, né? O que é melhor para todo mundo. Trazendo assim um pouco mais para o lado do espiritismo, dessa explicação, antes estávamos no mundo de provas e expiações, né? Que é o mundo de terceira dimensão, e estamos indo para o mundo de regeneração, que é a quinta dimensão. Então, estamos aí no movimento de transição. E aí, é por isso, né, nesse movimento aí, nessa transição, que anda acontecendo tantas separações de casais. Na era de peixes, os relacionamentos aconteciam, os casamentos, né, aconteciam, sempre tinham um ganho secundário. Então, por exemplo, alguém casava, né, um casal aí começava a namorar e casava, normalmente tinha uma questão tipo, ele me sustenta, ele me trata bem, então sempre tinha um ganho secundário, não era totalmente por causa do amor, né, e não tinha nada a ver com energia, era por uma questão meio que de lógica, né, de raciocínio. Agora, na era de Aquário, isso daí já não se sustenta mais. Porque o que importa mesmo é a energia das duas pessoas. É se elas estão na mesma sintonia energética. Essa parte, isso daí ganho secundário acaba afastando, né, essas pessoas. Porque o que importa mesmo é o prazer de estar junto, é o amor mesmo, puro e incondicional, que vai unir as pessoas. Mas então, o que está acontecendo, né? A gente viu um aumento muito grande de separações, principalmente agora na época da pandemia, tá? Em janeiro do ano passado, o site R7 publicou que os divórcios tinham batido recorde de 77 mil em um ano. Bom, isso provavelmente é um dado
baseado nos divórcios que são feitos mesmo, né, no papel. Fora o que a gente sabe que não é oficial. Então, esse número pode ter chegado a 100 mil muito fácil. Né? O que aconteceu, né, na pandemia? Por que aumentou tanto o número de divórcios na pandemia? Porque todo mundo foi obrigado a ficar em casa, né? Foi obrigado a ter essa convivência mais de perto. Porque as pessoas estavam tão acostumadas no seu dia a dia que tinha muitos casais que mal se encontravam em casa, né? Porque tanto trabalho, tantas coisas para fazer e tal, tipo assim, era muito pouco tempo, não tinha convívio. E aí, como chegou o momento da pandemia, foi-se obrigado a ter esse convívio, né? Então aí, com certeza, começou a incomodar mais questão de como as pessoas lidavam com alguma coisa, né? E aí começou a sentir que realmente tinha alguma coisa ali que não estava certa, até que caminhou aí para a separação. Acontece que a gente tinha, de acordo aí com a roda da encarnação, a gente tinha essas relações que eram karmáticas. Então, o que é uma relação karmática? É quando a gente já conheceu pessoas aí ao longo de outras encarnações e nessa a gente teve que vir junto para poder aí sanar algumas coisas aí que ficaram. Tem casais que vieram com esse propósito e conseguem juntos sanar aí as suas diferenças, tá? Mas tem muitos casais que eu acredito que assim, tá em grande maioria que não conseguem. Que aí vem muita coisa de culpa, de medo, de dependência, de ciúme, raiva, ressentimento. Então são sentimentos que a pessoa às vezes nem sabe de onde vem, porque ou é da outra encarnação ou é dessa mesma. E aí ela não consegue mais se relacionar com o seu parceiro ou a sua parceira. Então o convívio começou a ficar muito difícil. E isso acabou afastando as pessoas, tá? Então assim, provavelmente vocês devem conhecer pessoas que se separaram e que falavam assim, nossa, mas sempre deu tão certo, achava que era tão certo e de repente separou. Mas é porque aí as energias já não conseguem, já é como se desse choque, então não consegue mais ficar junto. E aí acabam se separando, né, se afastando. Então, qual seria a solução para melhorar isso, né, pra gente, porque se é uma questão de energia, como é que eu posso fazer para melhorar? Né, para saber como é que tá a minha energia e poder me relacionar com pessoas assim mais de acordo com o que eu tô vibrando. Então, primeiro, melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, tá? Fazer a limpeza de sentimentos negativos, tá? Eu gosto muito da Beth Russo, que eu sigo ela, que ela faz aquela meditação Ho'oponopono, e ela chama a gente de Deusinho e Deusinha. E aí eu vou plagiar ela aqui, que todo mundo aqui é Deusinho e Deusinha e tem o direito, né, de ser feliz, tem o direito de reacender a chama que está aí dentro, porque todos nós temos Deus dentro da gente. Então, limpa tudo isso. Tá na hora de você exercer teu poder, tá na hora de você ser você mesma, tá? Tá na hora de você voltar a viver. Você tem todo o direito de ter um companheiro ou uma companheira. Então vamos cuidar um pouco aí da autoestima, pra gente começar a mudar um pouco essa energia aí, pra você começar a atrair pessoas mais condizentes aí com o que você quer. Outra questão é a ressignificação de crenças, tá? Porque a gente, ao longo aí da nossa vida, a gente vai adquirindo crenças.
que são das outras pessoas, né, igual dos nossos pais, por exemplo, e também da gente, porque cada relacionamento que não deu certo, a gente cria uma crença. E aí acaba, né, aquela crença, saindo aquela crença que é que homem não presta, ou que mulher só trai, porque eu escutei bastante essa já, e isso não é verdade. Existe muito homem bom por aí e existe muita mulher boa por aí. O que acontece é que você está enxergando as coisas pelo buraquinho da fechadura. Você não consegue ver o todo. Então, assim, o que você está vendo é o que está vibrando aí no teu meio. Mas você pode melhorar isso. Você pode ressignificar tudo isso. Tá? Outra solução seria você curar o seu passado. Então aí a gente pode ter rejeição, a gente pode ter abandono, traição, ciúme, né? Culpa, ressentimento, tristeza, ódio, raiva. Tudo isso que você pode ter aí acumulado ao longo aí da sua vida vai atrapalhar o seu relacionamento, tá? Porque um relacionamento com uma pessoa com uma energia mais elevada, ele é um relacionamento assim, num nível mais alto. Então não cabe ciúme, não cabe desconfiança, sabe? A pessoa não tem tempo para ficar com essas coisas pequenininhas. Então você tem que resolver dentro de você, se você quiser ter esse tipo de relacionamento. E a outra solução seria ação e movimento. Então tá na hora de você agir, tá na hora de você se movimentar. Você não tá aqui para ficar sozinho ou sozinha. Você merece ter alguém na sua vida. Então faça a ação, faça o movimento, dê um passo. Cuide de você, cuide da sua autoestima. Melhora essa sua energia aí para você atrair quem realmente vai te dar valor, quem realmente vai te amar do jeito que você é. Quem realmente vai cuidar de você, da forma como você merece. E aí eu trouxe aqui alguns óleos essenciais que podem ajudar aí, né? Um pouco nessa situação aí das separações, tá? Então, a lavanda, por exemplo, a lavanda ela é calmante, ela é antidepressiva, então ela vai ajudar a dormir melhor e também vai evitar que você tenha atitudes desesperadas, né? Vai te trazer mais uma calma, um momento para você pensar, vai te dar mais um pouco de conforto, né? Porque a lavanda ela traz muito isso, ela traz um conforto, é como se fosse um abraço que a lavanda dá na gente. Para você pensar um pouco e não fazer aí nenhuma besteira. A laranja doce, ela vai ajudar a diminuir a raiva que você está sentindo, né? O nervosismo. E aquele sentimento, sabe, quando a gente fica tão nervosa que a gente explode, então a laranja ela vai ajudar a amenizar um pouco aí, porque, gente, ninguém consegue tomar atitude nenhuma, pensar em nada, nervoso, né, estressado, cansado. A gente precisa restabelecer o nosso emocional para conseguir enxergar o que a gente precisa fazer. Outro óleo que também pode ajudar é o eucalipto globulus, tá? Porque o eucalipto ele limpa pensamento negativo, né? Ele também atua na raiva, no ódio. Então ele vai ser muito bom assim, se a pessoa estiver pensando muita coisa ruim, ele vai ajudar a dar uma amenizada aí nesses pensamentos. E o ylang ylang, que é o óleo que a gente fala que é o óleo do amor próprio. Então esse aqui é para quem está precisando aumentar a autoestima, tá? Esse óleo é o melhor que tem nessa área, tá? Ele aumenta a autoconfiança, ele desperta a sensualidade,
ele aumenta a autoestima, vai ajudar você a se sentir mais valorizada. E o melhor, isso é você mesma. Você não precisa que alguém diga pra você que você tá bonita, que você te falando assim, qualidade, te elogiando. Isso é você com você mesma, tá? A gente tem que ter a nossa autoestima bem elevada pra gente não precisar da opinião de outra pessoa. Porque hoje eu li um texto que falava assim que a gente tem que sempre estar bem, né? A gente tem que estar com a nossa estima muito bem elevada, porque as outras pessoas, elas não estão sempre bem. E de repente a pessoa está chateada com alguma coisa e ela te responde de uma forma que você acha que é com você. E se a gente não tem autoestima, autoconfiança, lá vai a gente também ficar para baixo. E aí é um efeito dominó, né? Aí todo mundo fica mal. Então, assim, por isso que é tão importante a gente cuidar, né, de nós, do nosso emocional. A forma de usar esses óleos aqui, gente, pode ser no difusor, tá? 2, 3 gotinhas no difusor e isso já vai ajudar você a melhorar aí um pouco o que você estiver sentindo aí. Uma outra questão que eu trouxe, eu gosto muito dessa meditação, ela chama Ho'oponopono. E ela, para melhorar a autoestima, gente, ela é muito boa, sabe? Eu gosto demais dela. Então você vai pegar o seu nome ou o seu apelido e aí você vai falar, por exemplo, Francis Lane, abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E aí você vai repetindo isso, repetindo. São 108 repetições que a gente tem que fazer. E o que essa meditação faz? Ela vai limpar esses pensamentos que estão aí, negativos, um pouco dessa raiva, dessa tristeza que está te impedindo de pensar. Porque quando a gente se separa, a gente fica meio que sem o rumo, né? Fica acabada, a gente se sente o cocô do cavalo bandido. Então, assim, a gente tem que clarear um pouco a cabeça pra gente tentar entender o que aconteceu, certo? E pra poder seguir em frente. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer expor alguma situação, fazer alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Então, isso aqui que eu trouxe hoje, eu trouxe para vocês verem quanta coisa que pode influenciar um relacionamento, tá? Pode ter questão de energia, pode ter tem muita questão emocional que atrapalha, porque você pode ter questões que você não tratou e aí a outra pessoa também, e aí isso acaba fazendo com que vocês não consigam se entender, tá? Então, assim, tem uns dois lados que aí a gente precisa chegar num ponto comum, entender o que aconteceu, tá? Muitos desses casais aqui, desses relacionamentos kármicos que eu estava falando, muitos, né? Acho que não a grande maioria veio aqui só para resgatar e aí cada um segue o seu caminho. Mas uma parte consegue depois voltar, tá? Por quê? Porque a pessoa cuida dela mesma, melhora a energia dela, aí consegue restabelecer o relacionamento dela. Então, assim, são muitas questões que tem que ser ponderada. E a gente só consegue ver isso numa mentoria mesmo, né? Numa consulta mais aprofundada. Aí a gente consegue, ao longo aí da mentoria, né, estabelecer aí o que a gente vai fazer, melhorar a autoestima, certo? Melhora a confiança, autoconhecimento, e aí você vai começar a enxergar o que
que aconteceu, aonde estava errado, né? Que crenças que você tinha que atrapalhou. E aí a gente começa a fazer os ajustes, tá? Pessoas que se separaram também, elas têm agora uma segunda, até uma terceira ou quarta chance, tá? Basta você cuidar da sua energia. Eu, por exemplo, eu me separei, eu tinha 24 anos, não, 26 anos, e não achava que nunca mais ia ter outra pessoa, muito pelo contrário, eu achava que ia ter. Mas demorou muito tempo para eu encontrar, por exemplo, o meu segundo marido. O que eu fiz no meio desse tempo? Bom, sofri muito, né? Quebrei muita cabeça. Mas quando eu entendi, eu comecei a entender questão de energia, como que se dava a atração entre duas pessoas, eu já tinha no meu pensamento que eu queria encontrar aquela pessoa que veio predestinada para ficar comigo, né? E aí foi que eu comecei a me entregar, a entender mais essa questão de alma gêmea, como que funcionava. E aí eu comecei já, aos poucos, a alterar a minha vibração. E aí eu entendi que eu tinha que tirar um monte de coisa que estava aqui, que era ciúme, porque eu não era ciumenta, assim, de fazer escândalo, mas eu tinha um pouco de ciúme. A questão de insegurança, que a gente fica muito insegura. Ou a questão de ficar atraindo pessoas que não assumem, né? Tudo isso, gente, está muito ligado a coisas que tá lá no nosso inconsciente que a gente tem que limpar. Porque a gente tem que fazer essa limpeza, né? Esse desbloqueio de crenças, a virada da chavinha, assim, para você poder achar aquela pessoa que realmente vai te dar valor. Para você achar aquele relacionamento que vai te trazer felicidade mesmo, tá? Que vai ser uma felicidade assim, constante. Não vai ter altos e baixos, né? Para quem estava acostumado a ter relacionamentos que era tipo um kamikaze, cada dia de um jeito, gente, agora não dá mais para ser assim. Não dá mais. Amor verdadeiro, ele é calmo, ele é tranquilo. E você tem que estar preparada para viver esse amor. E muitos de nós não estamos preparados. A gente não está acostumado. A gente não sabe nem lidar com esse tipo de amor. Então a gente tem que fazer, é tipo um treinamento que a gente tem que fazer mesmo para a gente poder alcançar esse tipo de relacionamento. Então, eu criei uma metodologia, né, que vai ajudar a desbloquear essas crenças, a tirar os bloqueios que estão te atrapalhando de encontrar esse novo amor. Tá? Então eu trago técnicas de coaching, eu trago a aromaterapia para ajudar e trago também a mesa radiônica de Saint-Germain para um tratamento aí mais profundo, né, de desbloqueio de crenças. Então, nesse método, você vai conseguir vivenciar aí o poder dos óleos essenciais, tá? E também dessa terapia quântica tão poderosa que é a mesa radiônica. Quais são os benefícios dessa mentoria? Melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, ter mais autoconhecimento. E para quem é a mentoria? É para solteiros que estão buscando a alma gêmea, é para pessoas que desejam harmonizar os seus relacionamentos atuais, é para recém-separados que buscam ressignificação e recomeço de vida, e também para pessoas que cansaram de manifestar relacionamento kármico tóxico, certo? E também padronizados. Aqui é quando a gente vê que todos os namoros ou todas as pessoas que a gente se interessou tinham um padrão. Entendeu? Então a gente tem que quebrar isso aí. Isso daí provavelmente é alguma crença que você tem, ou é um bloqueio, ou é um trauma que tá aí, que tá
atraindo esse tipo de pessoa para você. Então, gente, quem sentir aí no fundo do coração, tá? Que esse é o momento de você mudar, para você atrair aquela pessoa que é para você, que está destinada a você. Então, depois vocês entrem em contato comigo. E aí a gente conversa direitinho, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Por favor, pessoal. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Acompanhem aí, porque 2023 só tá começando e eu tenho bastante conteúdo para trazer para vocês. Bastante coisa com relação à alma gêmea, com a atração de pessoas aí, de casais. Também falando bastante de espiritualidade, tá? Então fica ligadinho aí que vocês vão ter bastante informação esse ano, tá bom? Então tá, gente. Obrigada. Beijão, tá? Até a próxima.